Olá, bom dia. Hoje é dia 22 de outubro de 2025, quarta-feira. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez. O Senhor nos permite esse tempo de meditação na sua palavra para a nossa devocional. E o texto que temos encontra-se na carta de Judas, versos 24 e 25. É uma carta de um único capítulo, vamos chamar assim, se é que carta tem capítulo, não é mesmo? Os versos 24 e 25. E lemos o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo Jesus, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Isto é o que nós, na área da teologia, na área da exposição bíblica, chamamos de doxologia. A doxologia nada mais é do que uma expressão laudatória, glorificadora, uma expressão que traduz uma manifestação de louvor, de adoração. Ela é normalmente usada ao final de textos religiosos como este aqui, de certa forma enaltecendo, tratando do ser divino, atribuindo a ele expressões de glória, de adoração, de louvor, de reconhecimento por sua grandeza, soberania. É uma espécie de elogio ao ser de Deus. E nós encontramos as doxologias nas cartas dos apóstolos, Paulo, e também, como no caso aqui, e quase todos os encerramentos dos livros do Novo Testamento, em se tratando ali das orientações dos apóstolos às igrejas. Judas, e a gente não vou empregar tempo aqui com uma abordagem técnica sobre quem é esse Judas, etc. Só lembrando que não é o Iscariotes. Judas morreu. Assim como você tem vários Herodes, vários Joões, várias Marias, vários Herodes, você tem também vários Tiagos e vários Judas, ok? Esse aqui não é o Judas Iscariotes. Bom, ele faz aqui uma colocação que na sua doxologia ele diz: ora, aquele que é poderoso. É interessante que essa mesma expressão é encontrada em outras duas doxologias, em duas manifestações de glorificação e louvor a Deus, em outras duas cartas, estas do apóstolo São Paulo. E nós vamos trabalhar exatamente nessa manhã, falando um pouquinho sobre essa expressão, né? Aquele que é poderoso, não aquele, mas aquele. Ele está falando de dirigir essa referência laudatória, elogiosa, de glória, honra, louvor, etc., a alguém, que é o ser de Deus. Então, Romanos capítulo Judas, aliás, 24, ele diz: aquele que é poderoso, para quê? Para nos guardar, ou vos guardar de tropeços e vos apresentar. Então, guardar de tropeços. Deus é
poderoso. Então Deus e os nossos tropeços, né? E como temos tropeços ao longo da nossa vida, ao longo da nossa experiência cristã, por mais fiel que sejamos. E aí os exemplos bíblicos seriam muitos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deixam claro que nós estamos sujeitos a tropeços. E tropeços aqui, é bom que a gente entenda isso, não é uma referência apenas a questões ligadas, por exemplo, à sexualidade, ainda que isso também sejam tropeços. Mas, por exemplo, Pedro tropeçou seriamente mais de uma vez. Uma vez, tentando desviar o Senhor Jesus da cruz, insinuando que ele, Pedro, sabia que era melhor para Jesus do que o próprio Jesus. Quando Jesus falou que iria morrer na cruz, e Pedro disse: não, jamais te sucederá isso, Senhor. Outra vez é quando Pedro, de certa forma, esboça uma resistência que o Senhor Jesus lavasse os seus pés. Então Jesus tem que falar: olha, o que eu faço agora você não entende, mas você vai compreender mais tarde. Depois, de uma forma assim, bastante ostensiva, pública, ele nega o Senhor Jesus. Não chega a traí-lo, mas chega a negar. E ao longo da sua experiência, ele age de forma imprópria, inadequada, com a questão dos judaizantes, e Paulo adverte face a face ou resiste. Temos aí de postura indevida e imprópria. Essa é a realidade. A nossa vida é uma vida em que os tropeços estão presentes. O apóstolo Paulo rejeita Marcos quando o seu companheiro, tão zeloso e fiel, Barnabé, queria levar Marcos a segunda vez, uma vez que na primeira ele havia desistido. Paulo não admite. Eles vão ter uma contenda tão grande que tem que se separar, um para cada lado. São tropeços que temos. Então não é só uma questão de sexualidade. Então, seja lá qual área for, há muitas pessoas que são íntegras moralmente, mas são extremamente imorais com relação à questão da sua postura de honestidade e integridade nos negócios e tudo. Ou então o inverso, pessoas que são extremamente zelosas com a moral impoluta, na honestidade, na integridade, nos seus negócios, na vida com o dinheiro, na palavra, mas são constantemente colhidas, tomadas apenas em tropeços. Não importa qual seja a sua área, se é a língua solta, né? Como diz a Escritura, se é no falar, se é de uma outra maneira, se é na desídia, na preguiça. Todos esses aspectos que são tropeços à nossa vida. Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. A gente preferiria não tropeçar. Eu já vou 68 anos e meio, passo amanhã 68 e 6 meses. A gente começa a perceber que ao caminhar, o risco de tropeçar aumenta. Então, nós não estamos isentos de tropeços, mas Deus é poderoso para nos guardar. Portanto, a Ele que nos guarda de cairmos. A Ele seja a glória, a honra, o louvor. Que assim você possa reconhecer e saber que tem sido guardado de tropeços, não por sua capacidade e força, mas pela graça do Senhor. Louvado seja o nome dEle. Amém? Amém.